Olá, estamos começando mais um programa Família de Deus, contando com a sua audiência até o final. Há 6 anos e 2 meses, mais ou menos, um casal muito querido ordenou a mim e a minha esposa ao pastorado. Eles são os apóstolos Sinomar Silveira e a sua esposa Elizabeth Silveira. No dia 3 passado, a Igreja Luz para os Povos prestou uma linda homenagem a esse casal e eles realmente merecem, porque 40 anos de dedicação até agora ao reino de Deus aqui na Terra. E o programa Família de Deus não quer ficar fora dessa homenagem. Nós queremos dedicar apóstolo Sinomar e esposa esse programa a vocês, com muita gratidão, com todo o respeito e carinho que eu e a pastora Meire temos pela sua família. Vamos conferir agora a matéria com Adolfo de Souza no Cevan. Presta atenção, matéria muito interessante e muito importante. Todos nós temos que estar atentos e saber o que está acontecendo com a mulher. É lamentável que em pleno século XXI, mulheres continuem sendo agredidas e maltratadas. A cada 5 minutos, uma mulher é maltratada no Brasil. Na última década, mais de 43 mil mulheres foram assassinadas no país. Em 70% dos casos, elas se tornaram vítimas daqueles que um dia prometeram amor, carinho e compreensão. Esta fortaleza, que mais parece um presídio de segurança máxima, serve de refúgio para mulheres, adolescentes e crianças com um passado marcado por agressões e maus tratos. A maior dor dessas mulheres não é a dor física, é a dor na alma. É por ter acreditado em quem deveria um dia protegê-la, amá-la, está fazendo aquilo com ela, por saber que é o pai dos filhos dela, a pessoa que ela deveria construir um mundo melhor para os seus filhos e para ela, está fazendo tudo aquilo. Então, elas também se sentem muitas vezes abandonadas, sem vontade de progredir, porque o medo é a principal arma que elas têm. Quem denuncia é porque é corajosa. A mulher tem problema assim, de estar denunciando. O quanto deve ser difícil para essa mulher ela sentar perante uma delegada e mostrar tudo que ela está passando, o corpo, as sequelas que ela tem, que aquela pessoa que fez aquilo, como eu já disse, é o homem que ela ama, é o pai dos filhos dela. E, além de tudo, o fator medo. A mulher vitimada, muitas vezes, ela não acredita, né, que ela possa estar saindo desse ciclo da violência. E existe formas de estar saindo, sim. Existe uma luz no fim do túnel, que é, primeiramente, acreditar em Deus e depois se fortalecer com as pessoas que estão ali para ajudá-la. Esta adolescente, desde muito cedo, se tornou vítima de maus tratos do seu companheiro. Eu casei muito cedo, por desobediência, casei, os tempos passaram, meu marido foi conhecendo outras mulheres, foi me agredindo, ele começou a agredir com palavras. Aí ele viu que eu não dava muita moral, começou a agredir fisicamente. Qualquer motivo para ele era motivo de me bater, de me xingar, de me ofender. Aí eu pegava e separava dele, aí ele me ameaçava, voltava de novo, separava, ameaçava, voltava de novo. Aí eu teve uma vez que eu separei, aí eu fiquei sabendo que eu estava grávida. Aí eu peguei e voltei para ele, só por causa da minha filha. Aí como ele estava judiando muito de mim, da minha filha, aí eu peguei e fugi dele, separei dele. Aí como ele estava me ameaçando de morte e tudo mais, aí eu pedi pro delegado me levar para um abrigo. Aí eles me mandaram para cá. Adolfo de Souza para o programa Família de Deus. Clube de Pesca do Nadir. Um lugar agradável e com grande variedade de peixes. Dentro de Goiânia. Venha você e sua família. Aqui você tem diversão garantida com os grandes peixes. Clube de Pesca do Nadir. Avenida Matos de Abreu, Vilagem Santa Rita. Próximo ao viaduto da Eternite. Fone 9669-9527.
Igreja Família de Deus. Nosso objetivo é fortalecer os laços entre esposas e esposos, pais e filhos, sarar o que foi ferido e restaurar o que parecia não ter mais solução, em nome de Jesus. Venha nos conhecer, venha fazer parte da Família de Deus. Hoje a pastora Meire não pôde estar conosco no quadro Entrevista. Então eu vou assumir o lugar dela, mas só dessa vez, ela que se prepare para as próximas. Contudo, eu tenho um grande privilégio de trazer para você a nutricionista doutora Andréia Rodrigues, com quem eu vou conversar a partir de agora a respeito de dieta para emagrecimento. Pensa que esse assunto mexe comigo? Tenho certeza que mexe com você também. Vamos conferir? Boa tarde, doutora. Que bom ter você aqui, viu? Obrigada. Prazer pra gente mesmo, de verdade. Um assunto que interessa pra todo mundo, não é só pra mim, não. Porque eu vou perguntar, mas eu tenho certeza que a minha pergunta também é sua. Boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui, né? Prazer. Eu espero que possa contribuir com vocês. Vai demais da conta. Primeiro, já quero começar. Como é que eu faço para eu perder 10 quilos essa semana ainda? Isso é o sonho de todo mundo, né, pastor? E é o que muita gente chega para mim no consultório pedindo, né? Não só no meu, mas de vários nutricionistas. Esse querer um milagre, né? Emagrecer da noite para o dia, é uma coisa que todo mundo quer. Então, existem várias dietas da moda, né? E dietas milagrosas, remédios milagrosos. Cada dia sai na revista um remédio novo, É verdade, né? Então, assim, isso há uma discussão muito grande. O ideal é realmente a gente tentar fazer uma reeducação alimentar e tentar associar isso com a atividade física, né? É um processo um pouco mais longo, mas é um processo que realmente é eficaz. E para isso, a pessoa tem que estar determinada a estar fazendo, né? Não basta ser só um estralo de dedos, É né? verdade, é verdade. Sabe que eu tenho uma dificuldade. Realmente eu não sou a melhor pessoa para falar de atividade física, não. Eu sou um pouco preguiçoso para atividade física e eu gosto de comer algumas coisas muito. Quer dizer, tá fácil para eu perder peso, não tá? Tô no caminho totalmente equivocado. Mas, doutora, a senhora abordou o assunto de dieta milagrosa mesmo, assim? E foi a minha pergunta de brincadeira no início. O que tem hoje que a senhora menos aconselha? Hoje em dia existe é até difícil a gente estar numerando esse número de dietas, porque cada dia em revistas vocês podem estar vendo dieta da sopa que emagrece 12 quilos em um mês, em uma semana. Existem várias dietas, né? Mas o que a gente realmente contraindica é essas dietas com restrições muito severas, né? Que retiram um nutriente, às vezes retira todo o carboidrato, retira toda a proteína. Essas dietas com uma restrição muito grande, realmente a gente contraindica. E principalmente por períodos muito longos, né? Porque pode trazer prejuízo para o organismo. Então é uma mudança de hábito mesmo, uma mudança de vida, né? É uma mudança de vida, né? Com o tempo, é aquela coisa de não ser só estética, ser a saúde, não é verdade? A gente tem que estar voltado para isso, né? A obesidade hoje em dia é um dos maiores problemas de saúde no doutor, mundo você inteiro, né? Comigo aqui. Que é isso? Eu tô fofo. Minha esposa fala isso, no máximo. Mas vamos para os obesos. Mas é um problema hoje, é um problema mundial. Então, verdade. O mundo tem voltado para isso, né? Então, hoje em dia, a gente não precisa pensar em dieta só para emagrecimento, só para quem está só um pouco fofo e não obeso, mas para a saúde mesmo, né? Para a qualidade de vida, para a prevenção de doenças. Aristóteles, que foi o pai da nutrição e da medicina também, ele já falava: faça do seu alimento o seu remédio e o seu remédio o seu alimento. Importante. Então, tá bem por aí mesmo, né? E essas dietas, quando a gente fala em educação alimentar, às vezes as pessoas pensam assim, que é uma coisa muito difícil, mas não é. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é assim: você pode comer de tudo, mas não tudo, né? Então, assim, é o controle mesmo. Então, quando a gente faz reeducação alimentar, a gente está falando sobre controle, né? E aquela questão de você faz uma dieta rigorosa a semana inteira,
mas no sábado e no domingo você pode tirar para comer tudo que você quiser na quantidade que quiser. Isso é o quê? É mentira? É mais ou menos? Não, na verdade, se você tiver numa dieta de manutenção, você já alcançou o peso que você chegou, às vezes você pode até permitir fazer isso. Durante a semana você se controla mais e no final de semana dá umas extrapoladas a mais, né? Mas assim, sempre com moderação. Então assim, é pensar que se eu chuto o pau da barraca um dia, que bom que então eu tenho a semana para estar controlando. É muito melhor do que ficar chutando o pau da barraca todos os dias, né? Que aí o problema fica sério. Ô Senhor da glória, é verdade, né? A gente que acredita em Deus, viu, doutora? A gente pede uma força para Ele também, para Ele nos capacitar a isso. Mas é muito importante, realmente. Olha, quando eu estou fazendo atividade física e estou realmente mais moderado com a alimentação, eu me sinto melhor. Eu acordo melhor, eu durmo melhor, não é? Isso é uma verdade. E na atividade física a gente tem liberações de hormônio que trabalham com a ansiedade, que são hormônios que traz prazer, né? Então a gente compensa menos na comida. Então por isso é muito bom também a gente estar associando a atividade física. E porque fazer dieta não é uma coisa fácil, né? Se fosse fácil, não tinha tanta gente querendo fazer dieta, né? E com dificuldades. Então quando você alia a uma atividade física e uma atividade física que te dê prazer, isso vai te ajudar muito, porque até permite você poder comer um pouco mais, né? Não fazer dietas tão restritivas. Comer com prazer, né? Comer com prazer. E degustar a alimentação, né? Hoje em dia, os fast foods, né? Estimulam muito o alimento, comer muito rápido. Então, assim, entrar na onda do slow food, né? Então, comer mais devagar, degustar mais o alimento, isso é muito importante, porque isso vai estar ajudando a gente a controlar a alimentação. Com certeza, com certeza. Tem alguma dica que a senhora pode dar para o programa? Do que seria uma dieta para a gente fazer durante essa semana? Por exemplo, tem o Ronaldinho lá que ganhou um monte de dinheiro para emagrecer. Não emagreceu daquele tanto, né? Mas assim, dá a dica, como eles deram lá, assim, olha, faz no café da manhã desse jeito, almoço assim, jantar assim, entre as refeições. O que eu posso fazer para eu perder peso, mas dentro do natural mesmo, sem perder saúde? Uma das coisas que a gente sempre bate na tecla é o fracionamento das dietas. Ficar longos períodos de jejum, isso a gente atrapalha muito o nosso metabolismo. Então tentar comer de 3 em 3 horas, fazer de 5 a 6 refeições por dia e preferir alimentos naturais mesmo, evitar tantos enlatados, tantos conservantes, fritura, né? Então preferir alimentos mais naturais e a alimentação quanto mais colorida, mais rica em nutrientes. Então tá preferindo esse tipo de alimentação e não esquecer da atividade física. Que bom, que bom, que bênção ter a senhora aqui. Como é que a gente faz para marcar uma consulta, uma conversa com a senhora? Onde que a gente acha? Onde é o seu consultório? É na Rua 9 do Setor Marista, na clínica Ser Espaço Terapêutico. Perto do Bougainville? Perto do Bougainville, 2 quadras abaixo do Bougainville. O telefone é 3942-0091. Quero agradecer demais a sua presença aqui. Quer dizer que a gente precisa contar com você mais vezes. Eu sei que a pastora Meire, vai conversar com a senhora a respeito de alergia. Isso. Porque a senhora tratou o nosso filhinho, foi muito bom, viu? Foi um achado, gente. Vai ser muito importante essa matéria, vocês não podem perder. Mas por enquanto, muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe, que conduza seus caminhos, você possa continuar ajudando muito mais pessoas na sua carreira. Amém. E obrigada a vocês pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Vamos ficando por aqui. Vamos para o nosso apoio cultural. Daqui a pouco a gente volta. Clube de Pesca do Nadir. Um lugar agradável e com grande variedade de peixes. Dentro de Goiânia. Venha você e sua família. Aqui você tem diversão garantida com os grandes peixes. Clube de Pesca do Nadir. Avenida Matos de Abreu, Vilagem Santa Rita. Próximo ao viaduto da Eternite. Fone 9669-9527.
Igreja Família de Deus. Nosso objetivo é fortalecer os laços entre esposas e esposos, pais e filhos, sarar o que foi ferido e restaurar o que parecia não ter mais solução, em nome de Jesus. Venha nos conhecer, venha fazer parte da Família de Deus. Eu quero trazer um texto da Palavra de Deus para você, para a gente meditar a respeito dele. É um texto que está em Filipenses. Eu vou ler esse texto, presta atenção nessa leitura. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em proporção diferente, nesse texto de Filipenses, o apóstolo Paulo também estava passando por um sofrimento muito grande. Ele estava preso e na cadeia onde ele estava, tinha muitos guardas vigiando para que ele não fugisse ou para que não acontecesse algo que não era apropriado para o governo da época. Paulo estava preso por falar do amor de Cristo, da cruz de Cristo. Interessante que enquanto ele estava preso, ele nos ensina em toda a carta de Filipenses, a carta que ele escreve aos Filipenses, que nada pode tirar dele a alegria da salvação por meio da cruz de Cristo, que nos amou ao ponto de dar a sua própria vida por cada um de nós. E ele fala que nas circunstâncias em que ele estava, era muito fácil ele deixar a alegria da salvação de lado. Mas ele percebeu que a alegria da salvação está acima dessas circunstâncias. E interessante que aí ele escreve então várias cartas nessa prisão, que possivelmente nós não teríamos hoje, se ele não estivesse preso, com tempo suficiente para escrever, passando o que ele estava passando, para escrever com a propriedade com que ele escreveu. E é muito importante nós fixarmos em um momento dessa carta que foi lido, onde ele fala das pessoas, que as pessoas podem nos roubar a alegria. Interessante, presta atenção, Paulo escrevendo a uma igreja, falando que as pessoas, inclusive da igreja, roubam a alegria de outras pessoas, de outros irmãos. Olha, você pode observar, um irmão tem ciúme de outro irmão, um irmão não gosta do que o outro faz, tem aquela inveja, inclusive, dentro da igreja. Se um vai cuidar de um evento, eu não vou. Se um vai fazer um bolo, eu não vou. Se um vai cuidar de um determinado evento da igreja, eu não vou. Eu não elogio aos outros pelo que eles fazem, mas quero elogio de todo mundo. E esse tipo de coisa vai tirando a alegria do homem e da mulher realmente comprometido com Deus. E é sobre isso que Paulo está falando. Muitas pessoas falam para a gente o seguinte: pastor, eu não tenho condições de estar junto com o fulano, com o ciclano. Eu não consigo suportar, eu não consigo perdoar, eu não consigo deixar de lado uma ofensa. E eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, isso é coisa do diabo. Isso não é coisa de Deus, nunca foi. Como é que eu, cristão, não consigo perdoar as outras pessoas? Você já viu que quando você não perdoa alguém, é como se essa pessoa te perseguisse o tempo todo? Eu tenho falado sobre isso na Igreja Cristã Família de Deus, estou falando com você agora também, porque é importante, é tempo de Deus para dizer a mim, é preciso perdoar, e para dizer a você, é preciso perdoar, porque nós precisamos viver em comunhão, em adoração, como um povo que é um só diante de Deus. Então Paulo vem, Deus através de Paulo vem e fala: olha, considere os outros superiores a você. Se você não tem condições de amar, se você não tem condições de perdoar, tenha
o mesmo sentimento que Cristo teve ao morrer na cruz por mim e por você. O único sentimento que ele teve, além de muita dor, além de muita angústia, foi o amor que supera todo e qualquer sentimento. O amor que tudo suporta, tudo crê. É desse amor que Paulo fala. E quando Deus usa a sua palavra para dizer tenha esse mesmo sentimento, é porque ele me capacitou a amar as pessoas ao ponto de deixar de lado aquilo que não vai contribuir para a minha alegria com aquela pessoa. Quando você não perdoa, como eu já comecei a dizer, a pessoa está na sua mente o tempo todo. Tudo que você vai fazer com a sua família, você lembra daquela pessoa que você não perdoou, você conversa sobre ela, às vezes a pessoa mesmo não está nem aí para você mais, está nem lembrando, está vivendo outro mundo e você está lá, sabe, amassando barro, como dizemos aqui em Goiânia, amassando barro mesmo. Você não esquece aquela pessoa, não esquece a ira, não esquece o sentimento negativo, anticristão que você nutre por ela. Quando você não esquece, quando você não perdoa, você está regando um pecado, adubando esse pecado. Quando você não perdoa, você não tem direito de pedir perdão a Deus. A oração que Jesus faz, que nos ensina, diz o seguinte: Pai, perdoai as pessoas como eu perdoo os outros. Entende isso? Se você pede perdão a Deus e diz para Ele perdoar você do jeito que você perdoa os outros irmãos, então é que você tem que perdoar. Ou você não perdoa e não tem direito de pedir perdão a Deus. Isso é muito sério. É muito sério. Nós precisamos pensar um pouco mais a respeito do que a Bíblia diz, em textos que aparentam ser simples, mas não são. Existe profundidade. É questão espiritual para homem e para mulher espiritual. Para homem e para mulher que se diz cristão, mas na hora de agir, até mesmo dentro da igreja, não simpatiza com os outros, portanto não participam como corpo dos eventos que os outros fazem. Meus irmãos, ciumeira dentro da igreja é prato cheio para o diabo, para o inimigo de Deus. Sabe, pessoas que não se suportam. São pessoas que estão contribuindo para que o amor de Deus nelas se esfrie. Eu não consigo entender pessoas que criam uma certa antipatia por outros e não querem mudar essa situação. Eu não estou falando apenas de uma igreja ou de outra, mas do corpo de Cristo em geral. Paulo está falando também para o corpo de Cristo em geral. Por que é que eu estou trazendo essa mensagem hoje a você? Porque antes Deus falou comigo. Se nós não formos capazes de perdoar as pessoas, será nos roubada a alegria que Deus tanto lutou para nos dar, para nos entregar. Portanto, meu irmão, se você por você mesmo não é capaz de perdoar alguém, tenha o mesmo sentimento que Cristo teve na cruz por você ao te perdoar, porque você não é melhor que as outras pessoas, você não é melhor que o seu pastor, você não é melhor que o seu liderado, você não é melhor que o seu pai, que o seu líder, que o irmão que está aí do seu lado, do que as pessoas que estão na sua casa. Então a Bíblia vem e nos alerta: olha, considere os outros superiores a você, porque aí você vai sentir mais tranquilidade, mais facilidade para perdoar. Não seja rancoroso, isso faz mal para você. O perdão é a limpeza da alma, é a restauração, é um compromisso do crente com ele mesmo e com Deus. Pai, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa seja a sua conduta, que essa seja a minha conduta como corpo de Cristo na terra, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor esteja nos capacitando
capacitando a cada telespectador, a cada homem, cada mulher espiritual, a realmente liberar perdão, para ter o coração tranquilo ao te pedir perdão também. Perdoa, pois, as nossas falhas e nos ajude a ser mais cristãos, a ser mais homens e mulheres, segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Igreja Família de Deus. Nosso objetivo é fortalecer os laços entre esposas e esposos, pais e filhos, sarar o que foi ferido e restaurar o que parecia não ter mais solução, em nome de Jesus. Venha nos conhecer, venha fazer parte da Família de Deus. Estamos encerrando mais um programa Família de Deus, mas antes eu quero te convidar para o nosso acampamento, o acampamento Família de Deus, que a Igreja Cristã Família de Deus vai promover dos dias 30 de maio a 2 de junho. Vai ser uma grande bênção, sempre é cheio de novidade da presença do Senhor. Ligue 3255-5656 e peça mais informações. Você vai falar comigo, com a pastora Meire, com alguém da produção, com alguém da igreja. Nós fazemos questão que você esteja presente. São vagas limitadas, viu? A partir do próximo programa, nós teremos aula de teologia. O pastor Menezes vai estar comigo e nós vamos conversar sobre criação, sobre natureza do homem, céu, inferno, juízo final, final dos tempos, muito assunto interessante, principalmente dentro da teologia chamada sistemática. O pastor Menezes é teólogo, tem pós-graduação em teologia, é pastor de pastores da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, era presidente de região, hoje é vice-presidente, então é uma pessoa que tem muito conteúdo, uma pessoa muito humilde, muito transparente em tudo que fala e sabe realmente da Bíblia. E todos nós vamos conversar a respeito desses assuntos. Não perca o programa, avise para os seus amigos, para os irmãos. É aula de teologia mesmo, rapidinho, feito em módulos, nada chato. Assim como é o nosso programa, muito jóia sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a semana que vem. Sê bênção.